Vamos começar falando sobre as alterações na PL antifacção, que inicialmente era um projeto. A gente tinha inicialmente umas conversas de pelo menos dois projetos. Um que era o projeto governo, como estava Sim. sendo chamado, Uhum. o projeto antifacção, Antifacção. e ventilava-se uma outra ideia de PL que era para transformar as facções criminosas em terroristas. Conversando com o Derrite e com o Tarcísio aqui semana passada, eles estavam me falando que, não é bem isso, que a gente quer é pegar as ações das facções e transformá-las em, na verdade, equipará-las a atos terroristas para ter uma pena mais pesada, para ter um outro tipo de investigação e tudo mais. E o que acontece na prática ontem o Derrite chega em Brasília, o Hugo Mota o nomeia relator, não do PL para transformar as facções em grupos terroristas, mas relator da PL do governo, a PL antifacção, né? E, curiosamente, por volta de... Isso eu li e ouvi na rádio, pouco tempo depois de ser nomeado relator, algumas horas depois, ele já apresenta um substitutivo amplo com um monte de... com vários pontos ali que estão sendo muito atacados pelos especialistas, por jornalistas, por advogados, por todo mundo. Talvez o mais respeitado dessa turma no que tem a ver com combate à facção seja o Dr. Lincoln Gakia, que eu ouvi falar e ele foi bem... muito educado, mas bastante feroz, de certa forma, nas críticas sobre o texto do Derrite, né? E esse é o cenário que a gente tem hoje. Na verdade, teve uma outra atualização. O Derrite também já apresentou hoje uma atualização do texto, né? E agora agora a gente vai tentar ter algum tipo de debate público, porque até agora, pelo menos para a apresentação do substitutivo, o Derrite foi muito rápido. E aí... Pois é, ele foi... o Mota, o presidente da Câmara dos Deputados, anunciou o Derrite como relator na sexta-feira à noite. 2 horas após o anúncio, ele apresentou o relatório. Foi uma surpresa, porque normalmente o relator ouve os deputados, conversa com as lideranças, percebe qual é a tendência ou quais são os posicionamentos e só depois ele prepara o relatório, que não é uma coisa muito rápida de ser feita, porque uma série de consultas são necessárias à legislação, né? E aí ele apresenta o relatório dele. Então foi uma surpresa e até um estranhamento. Fica parecendo que o relatório estava pronto. Afinal de contas, 2 horas depois... Como é que faz? Não dá para fazer, porque ele apresentou uma série de alterações em relação ao texto oficial apresentado pelo governo, né? Então esse é um aspecto que gerou uma surpresa bastante grande. Tem uma outra coisa que é a seguinte, que é a oposição quer aproveitar este assunto, que é um assunto que está quente, que é um assunto que mexe com a população. Você sabe que tem 2 assuntos que mais mexem com a população: segurança e saúde, né? Este assunto está quente em função dos acontecimentos no Rio de Janeiro, que hoje completa exatamente 2 semanas, né? E a oposição quer faturar politicamente, é parte do jogo democrático e político, quer faturar politicamente aproveitando este momento e colocando o seu posicionamento em relação à questão, né? O fato é que, numa primeira versão apresentada pelo Derrite, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal eram colocados de lado. E simplesmente o texto previa que, a partir de então, nas polícias estadual, a Polícia Militar de cada estado e a Polícia Civil poderiam fazer investigações e tocar adiante qualquer coisa relativa a grupos, milícias, facções e tudo mais que passariam a ser consideradas terroristas, né? Depois houve uma reação muito grande. A direção da Polícia Federal se posicionou em forma de uma nota dizendo que era um retrocesso brutal e que isso iria favorecer os grupos criminosos. E o Derrite hoje apresentou um novo texto que dá uma mexida, mas não muda na prática. Não muda na prática. O ministro Ricardo Lewandowski, agora no final do dia, voltou a dizer que o texto... o documento apresentado pelo Derrite é inconstitucional, porque continua deixando de lado a Polícia Federal, que até, no novo texto, a Polícia Federal até poderia fazer investigações, mas teria que comunicar os governos dos estados
e comunicar a sua ação. E todos nós sabemos que existe uma balela entre as autoridades dizendo que as polícias trabalham juntas. Isso não é verdade. Polícia Civil não gosta de militar, Polícia Militar não gosta de civil, uma não passa informação para a outra, e os grupos que investigam qualquer ação criminosa no Brasil trabalham independentemente um do outro. A Operação Carbono Oculto só funcionou daquele jeito com uma série de autoridades e de grupos investigadores juntos, porque veio lá de cima e tudo pronto pela Polícia Federal. Então veio Polícia Federal, Ministério Público Federal, Receita Federal, e aí chamaram a Polícia Militar, a Polícia Civil e Guarda Civil Metropolitana para dar um apoio militar. Mas quem fez toda a investigação e quem armou todo aquele barraco na Faria Lima, que foi um escândalo e que provocou um dano gigantesco ao PCC, dano não no sentido ruim não, hein? Uhum. Né? De cortar torneiras, de fechar as torneiras do dinheiro, foi a partir de cima, não foi daqui. Então, a integração houve, mas houve uma integração de outro jeito, porque na prática, no dia a dia, não existe isso, né? Então, está nesse ponto. Uma outra questão que está envolvida nisso é que é a seguinte: este PL, da forma como está, e agora com a proposta do DERIT, é parte de um jogo político que tem o apoio do Centrão e de uma parte do bolsonarismo, que é para fortalecer o Tarcísio. Uhum. Porque se esse projeto passa com a relatoria do DERIT, o DERIT sai muito fortalecido, ele é candidato ao Senado no ano que vem, aqui por São Paulo, e fortalece o Tarcísio. Existe uma pressão para que o Bolsonaro, desde já, anuncie o Tarcísio como seu candidato à presidência da República. Ocorre que o Bolsonaro fica olhando para o filho. Uhum. O filho desnaturado que está nos Estados Unidos fazendo sabe lá o quê, porque perdeu todas. Você lembra que eu falei aqui que ele estava perdendo todas e perdeu tudo mesmo. Perdeu tudo, né? Perdeu tudo mesmo. Né? O Trump cumprimentando o Lula, sorridente e tudo mais. Agora ficou numa situação, o que ele vai fazer? Para onde ele vai? Então existe toda também uma questão política nesse aspecto, que é aproveitar o momento, um assunto que mexe com a população, e fortalecendo este projeto da forma como ele está vindo agora, fortalece o Tarcísio. E o Tarcísio fica mais forte para, eventualmente, ser candidato à presidência da República. Então você vê que são vários aspectos envolvidos, né? São vários aspectos. Não é só... É muito mais do que... Tem um monte de movimentação política, no fim das contas, para fazer andar um projeto que é do... Ele tem um capital político a ser ganho por qualquer um dos lados que o fizer andar, né? E, como você disse, é natural que a oposição tente sair vencedora, né, nessa disputa e conseguir angariar esse capital político que a população mostrou, inclusive, nas pesquisas, que não aguenta, que não quer mais estar envolvida, viver, na verdade, subjugada por facções, e é natural que os políticos tentem pegar isso e ganhar alguma coisa com a situação, que é uma das coisas mais... Bom, em alguns casos pode ser que tenha algum desfecho positivo, mas muitas vezes no Brasil a gente vê que vira populismo, e é isso, né? A gente não pode esquecer que recentemente foi apresentada a PEC da blindagem, onde os parlamentares na Câmara dos Deputados tentaram aprovaram um projeto que impedia o Supremo Tribunal Federal de investigar crimes eventualmente cometidos por políticos. Este projeto não passou no Senado, foi enterrado no Senado. Então, de certa forma, agora, quando você tira da Polícia Federal o poder de investigar e agir contra grandes crimes, sob certos aspectos, de novo os parlamentares estão se protegendo, porque a Operação Carbono Oculto e as outras que têm sido feitas recentemente mostram muitas ligações do crime organizado com fintechs, com o mercado financeiro, levando inclusive a suspeitas e investigações contra parlamentares, né, que em determinados momentos estão ali metidos em histórias, né? E é muito curioso que nesse documento do DERIT exista dispositivos para impedir que a Polícia Federal se envolva, não é?
No sentido de, pô, no primeiro texto ele diz que a Polícia Federal deveria se envolver quando provocada pelos governadores. Por que será, né, cara? A próxima vez que eu encontrar o Derrite, eu vou perguntar por que isso, cara? Porque eu não sei qual que é o ganho que tem nisso. Pois é. Né? Pois é.